Os materiais, ao sofrer aquecimento ou resfriamento, ocorre o fenômeno de expansão ou contração térmica. Os materiais, quando aquecidos, as suas dimensões x, y, z aumentam. Consequentemente, ocorre um aumento de volume. Por outro lado, os materiais, quando resfriados, as suas dimensões x, y, z diminuem. Consequentemente, diminui de volume. Baseado nessa experiência e nessas observações, 3 cientistas, Anders Celsius, Daniel Gabriel Fahrenheit, William Thomson, mais conhecido popularmente como Lord Kelvin, escreveram 3 escalas termométricas. Essas escalas termométricas que eles criaram para representar a variação da temperatura de um corpo se baseia praticamente em 3. Por exemplo, o Celsius, ele pensou assim: gelo é 0 grau. Ebulição da água é 100. E Celsius dividiu a sua escala em 100 partes iguais. Então, com o termômetro Celsius, você pode medir a temperatura do corpo, pode medir a temperatura do ambiente. Já o outro cientista, que se chama Fahrenheit, ele pensou semelhante ao Celsius. Só que ele falou, gelo é 32. E a água em ebulição é 212. Essas duas escalas, tanto a escala Celsius como a escala Fahrenheit, são escala relativa, porque os dois valores que foram colocados por Celsius e Fahrenheit foram valores arbitrários. No entanto, o outro cientista, que nós chamamos de Kelvin, ele diz o seguinte: o ponto onde todas as moléculas cessam seu movimento é de 273. E o ponto onde ocorre a ebulição da água é 373. Então, nós vamos fazer um modelo matemático de um modelo matemático que transforma Celsius em Fahrenheit e Fahrenheit em Celsius, ou Fahrenheit em Kelvin, Kelvin em Fahrenheit. Enfim, como que é feito isso? Então, traça-se uma linha em que as 3 escalas se coincidem, seja a mesma, ou seja, um ponto onde a escala Celsius é igual à escala Fahrenheit, que é igual à escala Kelvin. Então, quando se faz isso, vocês observam que na escala Celsius, de 0 a 100, variou 100. Na escala Fahrenheit, de 32 a 212, variou 180. Na escala Kelvin, de 273 para 373, variou 100. Então, basta proceder da seguinte forma: Celsius menos 0 dividido de cima para baixo. 100 menos 0. Vamos olhar agora para a escala Fahrenheit. Fahrenheit é F menos 32 dividido 212 menos 32. Agora vamos olhar para a escala Kelvin. Kelvin é Kelvin menos 273 dividido
dividido, de cima para baixo, 373 menos 273. Efetuando essas contas, Celsius menos zero e 100 menos zero, fica Celsius sobre 100. F menos 32 é F menos 32. 212 menos 32 é 180, que é igual a Kelvin menos 273 e 373 menos 273. Então, turma, chegamos à seguinte conclusão. Fazendo essas contas todas, nós temos que Celsius sobre 100, que é igual a F menos 32 dividido por 180, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 100. Se vocês observarem essa equação, vocês observam que existe um termo comum a ambos os números, que é o zero. Vocês cortando o zero, significa que você dividiu todas as três equações, os três termos, por 10. Refazendo o cálculo, nós observamos que menos 32 dividido por 18, que é igual a Kelvin menos 273 dividido por 10. Então, quando vocês observam essa equação, você observa que 10, 18 e 10 existe um número comum que divide os três ao mesmo tempo. Que número é esse? Não é o 2? O 2 divide 10, 18 e 10 ao mesmo tempo. E quando se faz isso, a equação não se altera. Então, nós concluímos que Celsius sobre 10 é igual a F. Opa! Se eu pegar 10 e dividir por 2, 10 dividido por 2 é 5. 18 dividido por 2 é 9. E 10 dividido por 2 é 5. Então, praticamente, essa aqui já é uma equação que ela transforma Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius. Ou Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius. Se vocês observarem o livro de vocês, ele vai estar escrito lá mais ou menos aqui, ó. Essa equação que eu vou destacar aqui. Que seria Celsius sobre 5, que é igual a F menos 32 dividido por 9. Como vocês podem observar, a equação é exatamente igual. Celsius sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Essa equação aqui tem uma maneira de você melhorar ela um pouquinho mais. De que forma você pode melhorar essa equação? É explicitando o grau Celsius, deixando o grau Celsius de um lado e o Fahrenheit do outro. Como que é feito isso? Vou fazer uma multiplicação em cruz. 9 vezes Celsius, 9 Celsius. É igual a 5 que multiplica F menos 32. Se vocês observarem,
Não queremos o valor de 9 Celsius, queremos o equivalente Celsius. Então, Celsius vai ser igual a 5, que multiplica F menos 32, dividido por 9. Essa equação é uma equação mais reduzida, mais fácil de se trabalhar. E essa equação, ela transforma Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para Celsius. Copiando essa outra equação aqui, do mesmo jeitinho, sem mudar nada, Celsius sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9, que é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Nós podemos fazer como nós fizemos. Nós podemos fazer assim, separar esse termo aqui com esse aqui, ó. Então, fazendo esse termo, essa parte aqui, como vocês podem observar, fazendo 5 Celsius sobre 5 e Kelvin menos 273 sobre 5, nós vamos deduzir a outra equação, que seja Celsius é igual a 5, que seria essa parte aqui, tem que ser igual a essa outra, que é Kelvin menos 273 dividido por 5. Matematicamente, você pode dividir os dois lados por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Mas podemos fazer de uma forma mais simples. Se o termo for igual, eu vou dividir os dois lados por 5, ou simplesmente simplificar por 5. Então, nós chegamos à conclusão que Celsius é igual à escala Kelvin menos 273. Essa aqui seria a segunda equação. E essa segunda equação, ela transforma Celsius em Kelvin, Kelvin em Celsius. Eu posso fazer o Kelvin. Se eu pegar essa equação do jeitinho que ela está, por exemplo, eu posso escrever que assim, Celsius é igual a Kelvin menos 273. Se eu passar o Kelvin para cá e o Celsius para lá, então vamos ver como é que fica. Menos Kelvin é igual para lá, menos Celsius, menos 273. Então, como são tudo menos, eu posso multiplicar tudo por 1 e chego à conclusão que Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então, tanto faz você usar Celsius para transformar em Kelvin, como Kelvin para transformar em Celsius. Essa segunda equação aqui, ela já está de acordo com o livro que vocês têm. Vocês podem rever esse conteúdo lá no livro texto de vocês, no qual ele afirma que a escala Kelvin, a temperatura Kelvin, é igual a Celsius mais 273, que praticamente é igual a essa aqui. A temperatura Kelvin é igual a Celsius mais 273. Para transformar qualquer temperatura, por exemplo, vamos citar o primeiro exemplo, vamos transformar um Celsius para um Fahrenheit. Então, para isso, nós vamos usar uma notação rigorosa de matemática, que diz o seguinte: o conjunto dos números naturais, eles são compostos de menos infinito e vai até menos 3, menos 2, menos 1, 0, positivo agora, 1, 2, 3, até o infinito. Um exemplo bem típico para ver a aplicação dessa
dessa escala, vamos transformar, por exemplo, vamos transformar 38 graus menos 60 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Então, se vocês observarem, nós temos que o 68 é um número muito pequeno. Essas temperaturas de 38 e 68, negativo, vou colocar negativo aqui, lá no Monte Everest, a temperatura durante o dia é estritamente quente, 38 graus Celsius. À noite, a temperatura chega até menos 60 graus Celsius. Então, vocês observam aqui, nós temos o quê? Um menos 60, que é um número muito, mas muito pequeno para a temperatura, e um número muito grande, 38, quente, para o dia. Então, como fazer a transformação de uma escala em outra? Para isso, basta usar a equação pedida. Qual é a equação que tem Celsius e Fahrenheit? Se vocês observar, é essa equação aqui. Essa equação transforma graus Celsius em Fahrenheit, ou vice-versa. Então vamos lá. Primeiramente, vou dividir isso em duas partes. Primeiro, vou transformar 38 graus Celsius para Fahrenheit. Após, vou transformar menos 60 graus Celsius para Fahrenheit. Então, para isso, vou copiar a equação exatamente como ela é. Celsius é igual a 5, que multiplica F menos 32, dividido por 9. Então, turma, para fazer essa transformação, basta substituir no lugar de Celsius o valor dele. Continuando, passando essa equação para essa folha, nós temos que Celsius é igual a 5, que multiplica F menos 32, dividido por 9. No lugar do grau Celsius, eu vou colocar o valor dele. Quanto que vale o grau lá no Monte Everest, no calor intenso durante o dia? A temperatura em graus Celsius é 38. Então, no lugar do Celsius, eu coloco 38. E repito o restante. Eu não sei quanto equivale na escala Fahrenheit, dividido por 9. A regra da matemática é muito clara. Primeiro temos que resolver o que está dentro do parênteses. Então vamos lá. 38 é igual a 5 vezes F, 5F, menos 5 vezes 32 é 160. Tudo isso dividido por 9. Agora, eu posso, só para facilitar as contas, colocar 1 aqui. Por quê? 38 dividido por 1 é 38. 1 vezes 5F menos 160 é 5F menos 160. Simplesmente para fazer uma multiplicação cruzada. Então fica assim. 1 vezes 5F menos 160 é 5F menos 160. É igual a 38 vezes 9, que vai dar 324. Só para conferir aqui, na nossa calculadora, 38 vezes 9 é 342. 342.
Então, repetindo de novo, 5F menos 160 é igual a 342. Não queremos o valor de... Nós temos que colocar de um lado o que for número e do outro o que for letra. Então, esse 160 é um número. Ele vai se juntar com outro número. Então, fica assim, 5F é igual a 342 mais 160. 342 mais 160, 342 mais 160 é igual a 502. Então fica 5F é igual a 502. Não queremos o valor de 5F Fahrenheit, nós queremos o valor de F. Então, F é igual a 502 dividido por 5. F é igual a 100 grau, 4 Fahrenheit. Então, quando estiver calor de lascar lá no Monte Everest, na escala Celsius está 38 e na escala Fahrenheit está a 100.